peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do culto do bode Bafomé na maçonaria. Mais um assunto cabuloso aí, né? Vamos entender mais a respeito desse bode. Quem que fez esse bode? Como que surgiu? Qual que é a história? E como é que ele foi parar na maçonaria? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, caso não seja um inscrito, inscreva-se aqui, né? Faça sua inscrição e fique por dentro de todos esses assuntos referentes a essa que é a maior ordem iniciática do mundo, ou seja, a maçonaria. Aqui o canal é dedicado a esses aspectos. Dê o seu like aí para tudo, dá o seu like, ajuda o canal afinal de contas, né? E também ative as notificações. E para você que quer dar um passo a mais, certo? Quer entender de fato esse contexto, do que se trata essa ordem iniciática, né? O que envolve tudo isso, como ela se desenvolveu, como ela surgiu, o que é verdade, o que é mentira nessa história toda, recomendo que você conheça, né? Tem o link aqui embaixo, o curso Entenda a Maçonaria. Dá uma olhadinha lá no meu site, luismiller.com.br, tem uma pancada de coisa. Eu garanto que você vai abrir os seus olhos, certo? Com o material que tem lá. E lá também tem o nosso link, também tem lá embaixo lá do site, lá você vai ver que tem um link muito especial para pessoas que de fato querem conhecer o universo, né? Querem entender de fato questões relativas às religiões, às ordens esotéricas, o que é esoterismo, né? Tão complicado, se fala tanta coisa aí, mas será que você sabe de fato o que é o esoterismo? O domínio do esoterismo, o domínio das ordens religiosas, das ordens iniciáticas, da metafísica, os mistérios maiores e menores. Então estude tudo isso sobre a perspectiva da tradição primordial da humanidade e entre para a nossa escola da tradição. Bom, dados os recados aí, que são os recados que de fato, né, a inscrição e os materiais que sustentam o canal, na verdade, vamos ao tema, certo? Mas dê uma olhadinha nos links ali embaixo, certo? Tem bastante coisa bacana, tem um grupo ali, etc, etc, etc. Eu já falei a respeito disso aqui, o culto do bode na maçonaria. Então já fiz um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, inclusive, né? É um vídeo que é muito bem visualizado, né? Mas vamos revisitá-lo, vamos ver alguns detalhes, vamos entender melhor essa história, né? Como é que foi surgir, quem que é esse bode, o que tem afinal de contas esse bode a ver com a maçonaria, né? Então a história é a seguinte, né? Vamos retroagir no tempo, lá para a época dos Cavaleiros Templários. Época da Idade Média, né? Os Cavaleiros Templários, todo mundo conhece, né? Uma ordem religiosa e medieval que foi dizimada, né? Foi fulminada. Eu gosto dessa palavra, né? Palavras fora do vernáculo. Ela foi fulminada por uma bula, certo? Ou seja, o Papa lá fez uma lei que exterminou os Cavaleiros Templários. Começou lá a degeneração da história lá em 1307, lá umas discussões e tal. 1314 acabou-se a ordem, né, com essa bula, enfim, foi tudo pro pau. E daí o rei na ocasião da França, o Felipe o Belo, queria ficar obviamente com a grana, né, com os bens dos templários, na verdade, que seria o mais correto a gente analisar, certo? E acreditava que também existiam tesouros. E daí muitos dos templários eu estou fazendo um ampassando a história, né, foram presos e começaram a ser torturados. Isso mesmo, aconteceu esse tipo de coisa com muitos e muitos cavaleiros. E daí, sob tortura, eles tiveram que confessar uma série de coisas que eles não tinham feito, obviamente, sob tortura. E daí, o que aconteceu? O julgamento ele foi escrito em francês medieval, em occitano, mais precisamente, que seria um dialeto francês. E lá na acusação estava escrito que os cavaleiros templários estavam adorando o tal do Bafomé. Mais precisamente, né, sendo mais pontual, lá estava escrito que eles estavam adorando nas mesquitas bafomerianas, ou seja, estavam adorando nas mesquitas onde saíam as fumaças e tal, aquele negócio todo, e estavam adorando o Maomé. Isso mesmo, o que nós temos aqui, e essa história toda, ela é oriunda de um erro de interpretação e de tradução. Você veja como que a vida é, né? Então tem que se tomar cuidado com essas questões, né? Então confundiram, porque era uma língua antiga, né? Confundiram na tradução o Maomé com o tal do Bafomé, e daí virou esse bafafá, com perdão aí da sequência, enfim. Então foi isso, certo? Essa é uma hipótese
do surgimento desse termo, ok? Existem outras hipóteses aí, depois que o Eliphas Levi pôs, que seria um anagrama, bobagem, sabe? Marretada, como eu falo, né? Então foi marretada. Se você observar no contexto histórico, foi isso, essa é a hipótese mais provável. Enfim, daí tudo bem. Daí vamos avançar um pouquinho já para o ano lá de 1881, você veja, muito tempo depois, né? Foi iniciado lá na França um cidadão de comportamento, até vamos pôr assim, duvidoso, publicava algumas coisas assim de cunho até pornográfico, chamado Léo Taxil. Certo? Um cidadão francês foi iniciado na ordem maçônica naquela ocasião, então trabalhava com publicações assim um pouco que a gente não vê muito hoje aí, né? Fora a internet, a gente não vê muito hoje. Enfim, a ordem também é uma ordem de moralidade. Esse cidadão acabou ficando lá em torno de 10 meses dentro da ordem, ou seja, não passou praticamente do grau de aprendiz, e ele foi convidado a se retirar da maçonaria. E resumidamente falando, o Léo Taxil começou um movimento anti-maçom, certo? Já havia aquele negócio das pessoas, muitas vezes, que a gente vê que não conseguiam entrar dentro da ordem por N fatores, certo? Começavam movimentos antimaçônicos, né? Como a gente vê hoje também, né? Quem não faz parte da ordem ou quem é recusado, muitas vezes, né? Começa a criar esses movimentos anti-maçonaria. Por exemplo, né, é uma questão que é interessante também, esse movimento antimaçônico e movimentos contra determinadas ordens, contra determinadas linhas. Você pode ver, muitas vezes se a linha é um pouco restrita como a maçonaria, a pessoa não tem possibilidade, não tem capacidade às vezes, ou é recusada por N fatores que podem vir a acontecer, começa um movimento anti aquilo, certo? No caso, anti-maçonaria. Então, o Léo Taxil engordou essa questão e, na verdade, a gente não pode nem falar engordou, mas ele colocou muita lenha na fogueira a respeito dessa questão, muita lenha na fogueira. Então, ele começou a fazer uma série de publicações com o apoio da Igreja Católica Romana, né, que naquela ocasião, assim, era muito ferrenha, não que não seja hoje, mas era muito ferrenha no combate contra a maçonaria. Então, a Igreja não gostava da maçonaria, certo? Explicitamente, e o Léo Taxil começava a cada vez mais colocar lenha na fogueira. Então o caso é justamente esse. Depois ele se retratou, né? E olha, essa história é bem cabulosa, né? Se você for pesquisar, e eu recomendo que faça isso daí, referente a todas as coisas que eu falo, na verdade, se você for pesquisar, você vai ver que ele começou com umas bobagens, né? Ele que inventou aquela história do Pike, por exemplo, ele envolveu o Pike, envolveu lá o bispo, lá falava que o bispo tinha olha, foi um rolo desgraçado, tinha um pacto com o diabo, com o Satanás, não sei o que tinha uma igreja visível, uma igreja invisível, certo? E ele pegou, depois foi para cima da Igreja Católica, depois se retratou, depois todo mundo aceitou lá a desculpa dele com relação à igreja, mas ele continuou atacando a maçonaria. Então foi uma história que foi um angu, como a gente fala, foi um angu, certo? Só que na questão da Igreja Católica tudo se apagou, na questão da maçonaria tudo continuou, né? Só foi alimentado, né? Porque depois surgiram outras pessoas com base naquilo que ele havia falado. E ele havia feito aquele livro lá, Os Mistérios da Franco-Maçonaria, certo? Que aparecia a capa do Baphomet. Então, ali ele colocava lá dentro, por exemplo, né, dessa edição aí, enfim, dessa publicação, na verdade ele colocou essa imagem chocante, né? E o livro fez muito sucesso, né? Os mistérios, todo mundo queria saber, né? E também, lá dentro do livro tinha essa imagem, que era a imagem do Baphomet ali, e os maçons, olha que interessante essa imagem, né? Tem alguns detalhes aí que eu chamo a atenção. Ele colocou um Baphomet com uma rosa cruz ali, certo? Você pode ver uma rosa cruz no peito, e também tipo Cavaleiros Templários, pessoal com uma túnica, certo? E essa imagem foi associada à maçonaria, e ele falou, os maçons, né? Queria legitimar essa história veio da bobagem, na verdade, lá da historinha dos templários que estavam adorando, e a gente vê ali uma grande besteira, na verdade, que seriam essas questões das origens da maçonaria, certo? Existem, na verdade, algumas hipóteses com relação à questão da legitimidade, lá da legitimidade dessas hipóteses. Ou seja, maçonaria veio dos operativos,
daqueles construtores medievais, veio dos Cavaleiros Templários, veio dos Rosa-Cruzes. Então são hipóteses de origem da ordem maçônica. Na verdade, essas três já foram descartadas, né? Se você for observar a história e como a ordem desenvolveu-se, que eu conto lá no curso, né? Diga-se de passagem, entenda a maçonaria, você vê que essas três hipóteses de origem não se sustentam. Isso mesmo, os maçons não são detentores ou uma continuação dos operativos lá da Idade Média, para você que não sabia. Enfim, o Léo Táxio veio com essa história reforçando, né? Então você vê o Angu, né? Conhecendo um pouquinho os fatos, você vê que não tem nada a ver o Baphomet foi uma má interpretação. Cavaleiros Templários não tem nada a ver com a maçonaria, assim, numa linhagem direta, não somos os descendentes espirituais ou os descendentes diretos dos Cavaleiros Templários, nem dos Rosa-Cruzes, nem dos operativos, enfim, sabe? Ali foi demonstrado e ele fez essa figura, e essa figura ficou muito famosa, né? Mas agora vamos entender um pouquinho desse desenho do Baphomet. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse desenho do Baphomet, né? O que ele representa? Então você veja, daí o Eliphas Levi fez esse desenho, né? Ele pegou baseado, na verdade, naquele deus Pan, aquele deus agrícola lá da mitologia grega, certo? E fez esse desenho que é uma amálgama de uma série de coisas, e vamos procurar entender do que se refere todos esses detalhes dessa figura tão cabulosa que é o Baphomet, né? Então você veja, é um bode, certo? Aquela questão da pujança, né? Significados, símbolos que trazem significados, né? Aquela questão da pujança, da força, da masculinidade do bode, né? Ele quis trazer essa questão com essa cara de bode, na verdade. Daí você vê a questão da fecundidade ali através dos seios que essa figura mostra, né, representa. Daí você tem símbolos alquímicos ali, por exemplo, como o solve e coagula dos alquimistas, certo? Muito utilizado. Daí você vê a dualidade, né, em vários aspectos ali, as luas, o caduceu de Mercúrio, a força dual, né, o positivo e o negativo, a subida da força, da energia, esse tipo de coisa. Daí você vê a questão ali dos pés de bode, representando o elemento terra. Daí também nós temos o abdômen ali com as escamas de peixe representando o elemento água, as asas representando o elemento ar, e os chifres também, elevação espiritual, o archote representando o fogo. Daí tem um pentagrama na testa dele, né? Tem um pentagrama na testa dele que representa os elementos mais, o éter, né? A quintessência, o que será que é isso, né? E o que mais que faltou? Os chifres, eu falei os chifres, né? Representa elevação espiritual, né? A gente pode ver isso, uma história bem interessante, né? O pessoal confunde, né? Primeiro fala de chifre e pensa no diabo, né? E você pode ver, por exemplo, olha que interessante, essa questão foi sempre levada, ou seja, os chifres como uma questão de elevação espiritual. Sim, exatamente. Se você observar, por exemplo, aquela escultura do Michelangelo que ele fez de Moisés, você vai ver que ela tem 2 chifres, né? Porque já anteriormente o pessoal tinha essa visão de evolução, né? De quanto maior o chifre, né? Como a gente vê lá na mitologia nórdica, mais elevação espiritual o cidadão poderia ter, né? Na verdade, ou aquela divindade, etc, etc, etc. Então, olha só, isso que representa, né, uma série de símbolos, uma série de analogias que o Eliphas Levi acabou utilizando, né, para montar isso daí, para representar o Pan, representar o tudo. Usou o deus Pan, inclusive, né, na verdade ele destrinchou algumas questões relativas a essa divindade, o Pan, tudo. E apresentou isso daí. O Léo Táxio, claro, é uma imagem chocante, né? À primeira vista, quem nunca viu esse negócio vai achar chocante, mas depois, quando você começa a interpretar os detalhes, você observa que não é tão cabuloso assim, na verdade, né? Pode ser chocante, mas à primeira vista. Mas olha como que é interessante, né? Chocante à primeira vista, mas depois você vai entendendo os detalhes, você vê que é um pouquinho diferente de tudo isso que você possa imaginar. Então essa é a figura do Baphomet. Então você veja, culto do Baphomet. Existe culto do Baphomet na maçonaria? Aqui você está entendendo, né, na verdade, de onde surgiu, e também, com certeza, já deve ter concatenado aí na sua cabeça que não existe culto do Baphomet na maçonaria. Se você duvida, você pode pegar qualquer ritual, pode procurar entender, porque não existe nem
em nenhum grau dentro da maçonaria, em nenhum tipo de prática ritualística, o Bafomé pode fazer essa conferência. Você vai constatar que não existe Bafomé na maçonaria. Quem fala isso, na verdade, está assinando, certo, seu atestado de ignorância com relação a esse assunto. Então não faça isso, não assine o seu atestado, certo? Pesquise, essa é a minha recomendação. Pois bem, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço!